Graças a Deus, paz de Cristo Jesus, é uma honra estar aqui no canal do YouTube do David para falar contigo, para a gente bater um papo interessante, para a gente conversar um pouquinho a respeito de não rejeitar o perdão de Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse momento. Queria que você ficasse com a sua atenção toda voltada para aqui, para a gente nesse tempo tão precioso ter essa conversa tão importante. Dentro desse tema de não rejeitar o perdão de Deus, eu gostaria de contar para você uma breve história que eu ouvi. Nos tempos dos governadores, um rapaz cometeu um crime e ele foi condenado à morte, mas o pessoal se condoeu com a situação dele e mandou cartas para o governador para que ele repensasse e tivesse misericórdia daquele homem que tinha cometido aquele delito. E o governador foi convencido por aquelas cartas e decidiu perdoar aquele homem criminoso. Mas antes disso, ele decidiu conhecer esse cidadão. E ele vai até a prisão, mas ele decide ir disfarçado de pastor e ele pega a carta de perdão e coloca dentro da Bíblia e vai conhecer aquele homem na cadeia. Mas chegando lá, ele se depara com uma situação bem complicada, porque aquele homem criminoso, ao ver o pastor com aquela Bíblia, ele começa a ficar revoltado e ele não quer a presença do pastor naquele lugar. E o governador, disfarçado de pastor, insiste com ele, mas eu tenho algo muito importante aqui dentro para você. Mas aquele homem, ele cospe, ele xinga e ele não quer a presença daquele pastor ali. E mesmo depois de ter insistido, o governador disfarçado sai da prisão, decepcionado com aquele homem, e um dos soldados chega e diz: "Você não tem noção do que você fez agora. Esse homem que saiu, na verdade, ele não é um pastor, ele é o governador. E dentro da Bíblia, ele trazia para você a sua carta de perdão." Chocante, né? Ele, depois de alguns dias, no dia do seu julgamento, lhe é concedido uma palavra e ele fala às pessoas que estão ali e diz: "Olha, eu estou sendo condenado, daqui a pouco eu vou morrer, vou ser enforcado, mas eu irei morrer não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei." É uma parábola. Jesus falava muito com parábolas e eu trouxe isso aqui para fazer você entender que ninguém será condenado pelos erros que cometeu, mas sim por causa do perdão que recusou. O perdão de Deus, ele está explícito quando olhamos para a cruz e vemos Jesus crucificado. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Não há pecado que você tenha cometido, não há pecado que eu tenha cometido que anule a graça de Deus, que seja maior do que o perdão que Deus nos oferece. O amor de Deus, ele excede todo entendimento. Cristo na cruz, ele paga a nossa dívida, ele rasga a cédula que é contra nós. Não importa o teu passado, não importa o que aconteceu. Se você se arrepender e se você buscar em Jesus o perdão para isso, o Senhor te perdoa, o Senhor te lava, o Senhor te purifica e o Senhor escreve uma nova história para você. Mas há condenação para os que rejeitam o perdão de Deus. Há a ira do Cordeiro que irá se manifestar sobre as pessoas, sobre o ser humano que não aceita, que não recebe, que rejeita o perdão, assim como aquele homem na cadeia. Aquele homem, ele vai ser condenado, mas não por causa do crime que cometeu, mas por causa do perdão que recusou. Não há pecado maior do que virar as costas para o Filho de Deus.
Não há pecado maior do que não aceitar a graça que nos é oferecida. Cristo, um cordeiro imaculado, inocente, um homem justo, perfeito, Filho de Deus, foi crucificado por mim e por você, foi martirizado por mim e por você, carregou a cruz por mim e por você. Aceita o perdão de Deus, venha caminhar com Jesus, deixa a vida comum, deixa a vida normal e vem caminhar uma vida diferente com o Senhor, vem caminhar uma vida maravilhosa com Jesus, porque hoje Ele te oferece perdão. Aceite o perdão de Deus, e o perdão de Deus é Cristo Jesus, e como há condenação para quem rejeita o perdão de Deus, há salvação para quem aceita o perdão de Deus. Quem aceita o perdão de Deus será acolhido no reino dos céus para viver com o Senhor para sempre, depois de ter uma vida aqui abençoada nessa terra. Que Deus os abençoe. Uma passagem rápida por aqui. Que o Senhor seja com a tua casa, com a tua família. Essa era a palavra que eu tinha aqui no meu coração para compartilhar com vocês. Fiquem todos na paz. Deus os abençoe em nome de Jesus.